Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à aula que a gente já tinha iniciado, que são de conceitos básicos, onde nós já vimos as alterações da senso-percepção, que foram as alucinações e as ilusões, e nós já trabalhamos as alterações do pensamento. Agora nós vamos dar continuidade com as alterações da linguagem. Dentre as alterações da linguagem, nós temos a afasia, que é a perda da linguagem falada e escrita por incapacidade de compreender e utilizar os símbolos verbais. Isso acontece muito no paciente quando ele apresenta retardo mental ou quando ele desenvolve algum transtorno pós-traumático do qual ele venha a ter incapacidade de novas memórias, né, da fixação e da aprendizagem da memória, tá? E nós temos a alexia, que é a perda de origem neurológica da capacidade da leitura. Tá? Essa alexia, como nós vimos, é um problema neurológico, então nós precisamos de outros profissionais para estar trabalhando conosco essa questão da alexia, até porque, como nós já havíamos falado, problemas neurológicos não cabem a nós enquanto CAPS, mas como a alexia é uma alteração de algum transtorno, então por isso que a gente fala e deve ter a ajuda de outros profissionais. Logorreia. Logorreia é fala acelerada e compulsiva. Então é aquela pessoa que fala rápido demais, que pode ser chamado de logorreia e de verborreia. Logorreia e verborreia é a mesma coisa, tá? É quando o paciente ele fala rápido demais. E a gente já viu que lá nas alterações do pensamento, nós temos aqueles pacientes que pensam de forma acelerada. Então, justamente, eles vão ter uma linguagem verborreica ou logorreica porque as ideias deles vêm uma sobre a outra. Então, o pensamento é acelerado, então eles tendem a falar de forma rápida, acelerada. Verborreia ou logorreia. Gagueira é a repetição de sílabas com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. Então, a gagueira, né, é o paciente, como a gente já conhece, o paciente gago. Tá? Essa forma de falar, essa alteração da linguagem, ela pode ser provocada por ansiedade, tá? E também por algum problema, alguma fobia social que faz com que o paciente venha a desenvolver essa gagueira. Ecolalia é a repetição como um eco das últimas palavras proferidas por alguém. Então, o próprio nome já diz, ecolalia, eco. Então, o paciente ele fica repetindo sempre a mesma palavra ou a mesma frase durante o dia todo. Tá? E glossolalia é quando o paciente usa a linguagem de forma estranha e incorreta. Então, são os neologismos, quando o paciente ele cria uma palavra, tá, para um determinado objeto. Esse objeto não condiz com essa palavra que ele criou, mas ele entende e associa esse objeto sempre a esta palavra. Tá? E o mutismo, que é quando o indivíduo se mantém mudo, né? Lembrando que aí, né, o paciente não é que ele seja mudo, esse paciente ele fala. Tá? Então, não associe mutismo ao paciente mudo. Mutismo é quando o paciente ele fala, mas ele não quer falar. Tá? Então, por muitas vezes o paciente chega na instituição, chega no CAPS, onde se questionado, ele fala alguma coisa. Tá? Mas ele pode passar o dia lá na instituição sem falar uma palavra, sem dar uma palavra. Certo? Isso não quer dizer que ele seja mudo. Ele não quer falar. Tá? Isso acontece muito nos pacientes também com fobia social, eles têm medo de falar, tá? Como também com pacientes depressivos, certo? Dando continuidade aí, nós temos as alterações da consciência. Tá? Dentro das alterações da consciência, nós temos o delírio. Delírio é uma alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações e a atividade mental organizada é reduzida. Então, o que é que acontece aí no delírio? Tá? O paciente ele está imaginando ideias novas,
trazendo ideias novas e de forma organizada. Então, na realidade, a gente não consegue entender se ele está armazenando coisas novas, se ele está evocando memórias que já existem, ele está na realidade delirando. É o que no popular a gente chama que o paciente está dizendo coisa com coisa, né? Ele está delirando, ele pode estar vendo que a gente vendo algo que a gente chama de uma pseudo-alucinação, tá? Porque não chega a ser uma alucinação verdadeira, tá? É quando o paciente ele delira. Então, muitas vezes é quando o paciente está em episódios, certo? Acontece um surto e daí ele apresenta um delírio. E nós temos a desrealização e a despersonalização. Desrealização é quando o paciente não reconhece a sua realidade. Nele, o paciente não vai reconhecer os seus familiares, não vai reconhecer a sua casa. E a despersonalização é quando o paciente não conhece a si mesmo, não conhece a sua personalidade, tá? Então, desrealização e despersonalização, geralmente eles acontecem juntos, mas em algumas exceções eles podem acontecer desassociados. E as alterações da consciência corporal, quando apresenta estranhamento ou não reconhecimento de partes do corpo, né? Isso faz com que o paciente ele apresente, né, aquilo que a gente reforça, aquilo que a gente falou sobre as alterações sinestésicas, onde o paciente acha que o coração está no pé, ele não reconhece, né, que o coração está batendo no lugar onde ele está batendo. Então ocorre uma alteração corporal onde o paciente ele não se reconhece enquanto corpo. E obnubilação é quando o indivíduo não consegue ter uma percepção globalizada das situações, havendo geralmente considerável diminuição do padrão de senso-percepção, pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais e lentidão da compreensão. Normalmente a pessoa mostra-se confusa. Então, a obnubilação é quando o paciente ele não consegue distinguir a situação em que ele está, saber, né, a questão de que aquilo faz parte da sua doença, né? Muitas vezes não consegue conhecer as pessoas com que ele se convive dentro da sua própria casa, tá? Então é realmente uma confusão, só que essa confusão é no sentido de que o paciente ele sempre faz essa obnubilação, ele sempre apresenta essa obnubilação pelas mesmas coisas, tá? O que difere da confusão, que é o nosso próximo item, onde o indivíduo não consegue tratar nem pensar, tá? Falar nem pensar, quer dizer, ele fala coisa com coisa, ele pensa, né, coisa com coisa, daí ele fala, tá? Então isso pode ser por qualquer motivo, o que contraria a obnubilação, que ele tem sempre um motivo, né, para ter essa confusão. E o estupor, o indivíduo entra em um estado de profunda alteração sensorial, onde praticamente não se consegue estimulá-lo, sendo somente possível mediante estímulos muito potentes. Então, o estado de estupor faz com que o paciente, muitas vezes, ele fique parado, tá? Ele fique sem nenhuma, como é que eu posso falar? Sem nenhuma movimentação, a não ser quando as pessoas estimulam o mesmo a estar desenvolvendo, a estar fazendo determinadas atividades. Então, ele passa o dia sem tomar banho, ele pode passar o dia sem comer, ele pode passar o dia sem fazer nada e, mediante um estímulo, alguém que ele obedeça, né, que o mande tomar banho, ele faz tipo robotizado, tá? Coma é a falta total de consciência, né, que é quando nós temos um paciente que ele está realmente sem nenhuma reação dos 5 sentidos aí, tá? Então, é a falta realmente da consciência. E a hipervigília, que caracteriza-se por um aumento do estado de vigília, o que dá uma sensação de estar ligado. Porém, não quer dizer que haja um aumento da atenção, tá? Então, nós vemos aí que o paciente, ele não está atento a tudo, tá? Ele direciona sua atenção a algo, a alguma coisa, tá? A alguma pessoa. Então, se, por exemplo, o paciente ele está numa enfermaria e daí ele vai
ele não vai estar atento a tudo que acontece lá. Pode ter outros pacientes e ele não está atento a esses pacientes. Mas digamos que ele queira dirigir sua atenção a um enfermeiro, a um profissional de enfermagem que venha deixar sua medicação. Então ele vai estar sempre alerta com relação a esse profissional. Tá? Os outros pacientes podem até mexer com ele, mas ele não está atento a isso, ele não se liga a isso. Tá? Ok? E daí nós vamos para as alterações da atenção. Dentro das alterações da atenção, nós temos a inatenção e a distração. A inatenção é a dificuldade de concentração, tá? E a distração é a mudança constante de focos de atenção. Então, a inatenção, ela seria o quê? Muitas vezes a gente pergunta ao paciente e ele não responde porque ele não prestou atenção no que a gente estava falando. Ele não teve uma concentração no que a gente estava dizendo. É tanto que os psiquiatras, eles fazem até um teste com relação a essa atenção, que no início da consulta eles dizem, eu vou dizer 3 palavras e vocês vão ter que me dizer, repetir essas palavras para mim. Aí ele diz 3 palavras qualquer, amor, paz, saúde, né? E o paciente repete. Quando é no final da consulta, ele pede para o paciente repetir aquelas 3 palavrinhas que ele disse no início. Alguns pacientes, eles repetem as 3 palavras, outros nem lembram as 3 palavras, e daí eles vão classificar esse paciente também com alterações de atenção, no caso a inatenção. E nós temos a distração, que é a mudança de focos. Então, isso ocorre muitas vezes quando o paciente, a gente quer focar em alguma coisa, tá? Em algum objeto, e ele está desviando essa concentração, esse foco, para outras coisas. Daí um cuidado que nós devemos ter com relação a não deixar muitos objetos sobre a mesa, muitos objetos no consultório, para que o paciente ele foque naquilo que nós precisamos que ele foque, tá bom? E daí nós temos as alterações de orientação, que entra aí a desorientação e a dupla orientação. A orientação é aquele paciente onde o paciente é incapaz de relacionar os dados a fim de perceber onde e em que época se encontra. Tá? Então, é o que a gente fala, que o paciente está desorientado no tempo e no espaço. Certo? O paciente ele está desorientado tanto com relação ao tempo quanto com relação ao espaço em que ele se encontra. E a dupla orientação é onde o indivíduo oscila entre uma orientação adequada e uma inadequada. Aí entra a questão de ou o paciente está orientado com relação ao tempo e desorientado com relação ao espaço, ou, ao contrário, ele está orientado com relação ao espaço e desorientado com relação ao tempo. Então, ele pode saber o dia de hoje, mas não sabe onde está. Ele pode não saber o dia de hoje, mas ele sabe onde está, certo? Então, aí nós temos essa diferenciação. O paciente sabe a data, mas não sabe onde está. O paciente sabe onde está, mas não sabe a data de hoje. Isso a gente chama de dupla orientação, onde ele oscila entre uma orientação adequada e uma não adequada, tá? Daí nós vamos para a memória. Na memória nós temos a hipermnésia e a amnésia. Hipermnésia é a alteração em que a clareza excessiva de alguns dados da memória, né, onde o paciente ele lembra demais, tá? Ele lembra até de pequenos detalhes. E a amnésia, que nós já falamos, né, é a impossibilidade de recordar fatos. Nós já vimos que nós temos alguns tipos de amnésia, tá? E dentre esses tipos de amnésia, nós temos alguns tipos de amnésia, né? E dentro desses tipos de amnésia, nós temos a amnésia infantil, né? Que é ela que nos faz não recordar algumas memórias que nós temos quando criança. E daí nós vamos entrar nas alterações da afetividade, onde nós temos a labilidade afetiva.
em que ocorre mudança do estado afetivo sem causas externas aparentes, tá? Então, essa labilidade é onde muitas vezes a gente amanhece com vontade de chorar e de repente a gente já passou a vontade de chorar e está alegre, tá? Não teve uma causa que nos fizesse acordar com vontade de chorar. Pode ser até a questão hormonal, a própria questão hormonal, que faz essa oscilação aí dessa mudança de afetividade. Tá? E nós temos a tristeza patológica e a alegria patológica. Ambas são causadas no paciente bipolar, onde o paciente na fase de depressão, ele está naquela tristeza profunda, onde ele quer morrer, onde ele não faz suas atividades diárias, onde ele não cuida da alimentação, ele não cuida da higiene, ou seja, é aquele no popular fundo do poço. E a alegria patológica é o paciente na fase de mania, onde ele está naquela alegria exacerbada, onde ele, né, a gente já até falou, ele ri no velório do pai, né? Então é aquela alegria exacerbada, não é uma alegria normal, é aquela alegria exacerbada, onde o paciente vai se vestir de forma colorida, tá? E vai ser bem bizarro mesmo, ok? As fobias são medos determinados psicologicamente, tá? Desproporcionais e incompatíveis. O paciente, ele sabe, quando a gente for ver os seminários de fobia, vocês vão trabalhar melhor isso, mas o paciente com fobia, ele sabe que o seu medo é irracional, tá? Mas que mesmo que ele luta, ele não consegue vencer esse medo, né? Como aquela pessoa que tem medo de barata, tá? Ela sabe que a barata não irá fazer nenhum mal, mas ao ver a barata, o próprio corpo, ele começa a apresentar sintomas, tá? Como taquicardia, sudorese, tremores, medos. E o pânico é uma reação de medo intenso, de pavor, relacionada geralmente a um perigo iminente de morte. Tá? O paciente, nesse período, com pânico, ele não tem uma causa de criar esse medo. Ele apenas desenvolve esse medo. Então, ele pode estar sozinho e ter uma crise de pânico, tá? Ele pode estar em meio à multidão e ter uma crise de pânico. Alterações do sono. Nós temos a insônia, que é a falta de sono durante parte ou toda a noite, tá? Onde nós temos que ter um cuidado com esse paciente que muitas vezes chega dizendo que está com insônia, e nós temos que ver como é também o dia a dia dele, porque muitas vezes o paciente, principalmente os idosos, ele dorme durante a tarde ou a manhã e de noite ele não tem sono para dormir e ele quer dormir. Tá? Então, nós temos que comprovar se realmente a pessoa ela não dorme durante todo o dia e à noite também não. E a narcolepsia, né, é o sono excessivo que ocorre em gestantes, tá? Então, as gestantes, elas têm narcolepsia, por isso que elas apresentam esse sono. E daí nós temos as alterações de movimento, onde nós temos a estereotipia. O indivíduo costuma repetir continuamente e sem necessidade determinados movimentos, sem que haja uma lógica facilmente observável. Então, a estereotipia são movimentos, tá, que a pessoa ela costuma repetir e, com isso, né, repetir várias vezes, sem uma necessidade disso. Como muitas vezes o paciente está lá piscando os olhos e na realidade não tem nenhum foco de luz voltado para os olhos dele, e ele está lá piscando porque ele tem essa estereotipia. E os tics são movimentos rápidos e involuntários, também repetitivos. Esses tics a gente tem como as manias que o paciente ou a pessoa adquire no dia a dia, tá? E daí essas manias nós temos que observar se é realmente nos pacientes ou se são ocasionados no paciente com toque. Porque o paciente com toque, ele tem esses tics, que são os movimentos repetitivos, tá? E involuntários, certo? E também os pacientes sem toque, que têm esses movimentos como, de repente, né? Mexer o ombro, tá? E é involuntário, tá? Isso ele faz várias vezes, né? Isso já se tornou algo que faz parte dele. E a catalepsia é uma atitude de imobilidade, tal como se fosse uma estátua, mantida pela pessoa, inclusive com posturas aparentemente incômodas. Então, o que é que acontece aí? O paciente com catalepsia, né, geralmente isso acontece em pacientes esquizofrênicos. Existe até um dos tipos da esquizofrenia, que é a esquizofrenia catatônica,
onde o paciente ele vai apresentar catalepsia, né, que ele fica em forma de estátua, onde muitas vezes ele não vai obedecer nem às ordens de comando, como a gente tem no estupor, então ele fica parado lá, sem fazer nada, durante horas, durante dias, tá? E muitas vezes essa forma não é uma forma relaxada, é uma forma até incômoda, onde a gente fica observando como é que o paciente consegue passar tanto tempo nessa mesma posição. Ok, pessoal? Então, a gente termina aqui, né, os nossos conceitos básicos. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem pegar o livro de Psicopatologia de Guidal Galarrondo, onde vocês irão se aprofundar nestes conceitos básicos e em outros que tem por lá, tá? Um beijo e bom estudo para vocês.